Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro O Gosto Proibido do Gengibre. O Gosto Proibido do Gengibre é um livro de Jamie Ford, é uma ficção histórica e está publicado em Portugal pela Porta Editora. Eu vi este livro em promoção no UC e esta capa chamou-me logo a atenção. Quem me segue aqui no canal sabe que eu adoro literatura asiática ou sobre o Japão, sobre a China, e quando eu vi esta capa fiquei logo curiosa. Fui pesquisar sobre o livro porque eu nunca tinha ouvido falar e encontrei uma opinião da Tita do canal do Prazer das Coisas e ela deu 5 estrelas ao livro, adorou a história e eu fiquei super convencida e comprei o livro na hora, portanto a opinião dela convenceu-me. E eu sabia que era uma ficção histórica e sabia que tinha a ver com a Segunda Guerra Mundial e com o Japão. E nem sequer me lembrava na altura em que estava a fazer o meu TBR para o UOL 77, que é agora de janeiro, e só quando ia mesmo gravar o TBR é que me lembrei que este livro também fazia parte, que também se focava na Segunda Guerra Mundial, antes assim, então eu incluí-o para o desafio agora da Dorinha Linda, da Dora Santos Marques, para o UOL 77, agora em janeiro. Então, este livro conta a história de Henry e é passada em 2 tempos. E nós começamos com o Henry em 1986 e ele é um homem que ficou viúvo muito recentemente e está ainda a processar a dor de ter perdido a esposa. E é nessa altura que um hotel perto de casa dele, um hotel que sempre existiu ali desde a infância dele, descobre na cave um conjunto de malas, de caixas com coisas dos japoneses quando foram enviados para longe, quando foram expulsos dali durante a Segunda Guerra Mundial por causa dos ataques de Pearl Harbor. O Henry, quando vê que uma sombrinha japonesa é descoberta lá naquelas malas, ele fica logo a recordar-se da infância dele e de tudo o que ele viveu e fica logo curioso para saber o que é que mais existe guardado ali na cave, o que é que mais esteve ali aqueles anos todos. Então nós recuamos com ele nas memórias até 1942 e vemos o Henry com 11, 12 anos a ir para uma escola de brancos e ele que tem ascendência chinesa e que os pais, mas que já nasceu na América e os pais querem que ele seja um americano, que fale só inglês, que proíbem de falar cantonês em casa e nós vemos as dificuldades dele em conseguir integrar-se ali numa turma, numa escola onde ele é o único asiático. Até que, a certa altura, tem uma nova colega, também asiática, que se chama Keiko e é japonesa. Na altura, para quem não conhece muito da história do Japão e da China, havia muitas inimizades porque o Japão invadiu a China e foi uma guerra enorme, toda a gente achava ridículo porque o Japão é uma coisinha assim e a China é uma coisa enorme, mesmo assim o Japão invadiu e destruiu a China por lá fora, portanto foi assim uma invasão monumental e aqui eles pagam um bocadinho por isso, portanto o pai do Henry não suporta os japoneses por causa disso, apesar da Keiko ser tão americana quanto o Henry, nasceu na América, e quando estamos na Segunda Guerra Mundial e aos ataques de Pearl Harbor, na América eles começam a achar que os japoneses são espiões, então eles começam a aprisioná-los e a levá-los. Não eram necessariamente campos de concentração, mas era um conceito um bocadinho mais leve. E nós aqui nesta história presenciamos o Henry no passado, a estabelecer uma amizade com a Keiko e depois uma amizade que se torna um bocadinho mais do que amizade. Não vou aqui falar em amor porque 11, 12 anos não há necessariamente, se calhar, a palavra amor, mas algo desse género. E é uma história comovente. E nós vamos alternando então alguns capítulos no passado e outros no presente e vemos o Henry no presente a ir buscar as memórias, a ir ao Hotel Panamá, procurar na sua cave, procurar o que é que de facto poderia ter sido ali deixado, procurar uma coisa específica que nós ainda não sabemos o que é, e depois a contar-nos no passado a história dele com a Keiko, a história da amizade dele, a história de como é que ele olhava para as coisas que estavam a acontecer e não compreendia. Eu adorei esta história e eu vou-vos dizer que tenho vários motivos para ter gostado tanto. O primeiro motivo é falar de um aspecto da Segunda Guerra Mundial que eu nunca tinha lido e que raramente vejo abordado. Porque nós estarmos na América e vermos o preconceito que havia contra os asiáticos, em particular neste caso específico contra os japoneses, e depois ao mesmo tempo temos os chineses contra os japoneses, está um trabalho aqui muito, muito bem feito. E depois nós temos a Keiko e o Henry que nasceram na América, são americanos, nasceram na América, os pais deles vivem na América e apesar de tudo
nós sabemos que a Keiko não está segura. A Keiko tem ascendência japonesa, portanto não está segura. Sabemos que as pessoas vão olhar para ela de lado. E o Henry, o pai, obrigou a usar um crachá, a dizer eu sou chinês, e as pessoas olham para ele, desconfiados, veem que é chinês, ignoram, olham para ela e ficam logo, será que é japonesa? Deve ser uma espia. Porque para eles, todos que eram japoneses eram maus. E esse preconceito e esse racismo está muito bem retratado aqui e entre grupos diferentes. Outro aspecto que eu adorei aqui foi a forma como o autor consegue escrever a história. Tem uma escrita tão simples, tão pouco descritiva e ao mesmo tempo tão detalhada. Não é uma escrita pesada de todo, é uma escrita super fluida. Os capítulos são bastante curtos, foi uma coisa que eu também gostei muito. E o autor consegue nos manter ali agarrados à narrativa, porque consegue dar-nos 2 ou 3 capítulos passados num ano e quando nós estamos, agora estamos quase a descobrir isto, ele manda-nos para outro ano, portanto, ou para o passado ou para o futuro, e nós ficamos, então, mas e o que é que aconteceu? E, no fundo, o autor nunca nos diz tudo o que aconteceu. Nós vamos juntando as peças dos anos diferentes e das vivências deles e vamos percebendo e preenchendo os buracos. É uma história lindíssima. Não diria que é uma história triste, eu diria que é uma história agridoce, porque tudo aquilo que se passou da Segunda Guerra Mundial e este aspecto que é tão, muitas vezes posto de lado, nós vemos tantas coisas horríveis que se passaram e se calhar damos um bocadinho mais de foco a essas, porque de facto foram horríveis, mas houve outras coisas, talvez um bocadinho menores, mas igualmente horríveis que foram feitas e igualmente racistas, igualmente preconceituosas. E este livro explora muito isso, o preconceito cultural, portanto aquilo que já vinha da cultura, como o pai do Henry, que cresceu numa China que foi guerreada, que foi destruída pelos japoneses e que disse nunca mais falo com um japonês, não quero ver um japonês à frente, não posso relacionar com os japoneses, meus filhos não podem relacionar, a minha mulher não os pode ver, portanto trazer aquela inimizade cultural que já veio dos antepassados e ao mesmo tempo esta inimizade por desconfiança, por medo, que é o caso dos americanos contra os japoneses. É uma história, como já disse, o ritmo é espetacular, a escrita é muito, muito boa, muito fácil de ler, é uma leitura que nos envolve e é sem dúvida uma leitura agridoce. A minha única crítica com esta leitura tem a ver com a tradução portuguesa no título. E eu sou aquela pessoa que não entende quando eles mudam o título para uma coisa completamente diferente. E este é o caso. O título original deste livro é O Hotel na Esquina Agridoce, portanto, The Hotel Hotel on the Corner of the Bitter and Sweet, portanto, Bitter and Sweet, amargo e doce, portanto, o hotel na esquina da Agridoce. O Hotel Panamá é um hotel verídico, portanto, é um hotel que existe mesmo e, de facto, situa-se entre as duas cidades, a Japantown e a Chinatown. A Japantown já não existe porque foi destruída nesta altura, ou não necessariamente destruída, mas todos os habitantes foram removidos e deixou de ser Japan. Mas é um hotel que existe e o título faz todo sentido da história. Este título não tem absolutamente nada a ver. E o que é que me incomoda particularmente neste caso? Já me incomoda o facto de mudarem títulos, não percebo porque é que o fazem, ok, isso é uma coisa minha, mas um livro que fala sobre o preconceito contra os chineses e japoneses e porem este título, que é preconceituoso, eu peço desculpa, eu não estou a querer ofender ninguém de todo, mas não há uma única referência a gengibre na história inteira. O gosto proibido, eu até consigo perceber o proibido porque a amizade do Harry e da Keiko é proibida, ok, vamos aceitar, mas o gosto proibido do gengibre, quer dizer, só porque são asiáticos já se pode falar em gengibre. E esta história é precisamente contra isso, é precisamente salientar que eles não são asiáticos, eles são americanos, eles nasceram na América. Então eu acho extremamente irónico que o título seja preconceituoso com um livro contra o preconceito, mas é uma leitura incrível. Portanto, o que eu tenho de dizer é, se nunca leram, se têm o mínimo de curiosidade, leiam. É uma leitura que para mim foi 5 estrelas e é daquelas leituras que eu acho que vai ficar cá dentro, sabem? É daquelas leituras que, é como eu disse, é agridoce, porque tem momentos muito tristes por causa da guerra, por causa da perda, por causa desta proibição. Vemos pessoas honestas, com fé na América, com fé na sua nação e a serem maltratadas pela própria nação, é horrível. E ao mesmo tempo tem a sua doçura, porque nós
acompanhamos a história já muitos anos depois e vemos que tudo passou e que tudo mudou. E tem esse lado doce, mas sim, eu acho que o título, O Hotel na Esquina Agridoce ou algo semelhante, se calhar faria muito mais sentido para a história em si, mas de qualquer das formas, independentemente do título, leiam este livro se puderem. Eu adorei, adorei, adorei. Obrigada, Tita, por teres feito aquela opinião espetacular que me tenha levado a comprar este livro, porque eu gostei mesmo muito e recomendo a todos que leiam. E foi isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre o livro O Gosto Proibido do Gengibre. Digam-me em baixo se já tinham ouvido falar, se ficaram curiosos, se também estão a ler agora para janeiro, para o Holocausto, ou se por acaso já o leram em tempos, o que é que acharam, se concordam com a minha opinião, se discordam completamente, deixem-me tudo em baixo nos comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que estão à procura de uma boa leitura de ficção histórica, passada durante a Segunda Guerra Mundial, mas completamente diferente, num ambiente muito, muito diferente. E não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não tiverem feito, e também de acionar o sininho para serem notificados quando eu publicar um novo vídeo. Recordo também que se quiserem comprar este livrinho, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo utilizá-los, mas estão a contribuir aqui para o projeto crescer, e eu agradeço-vos muito mais uma vez. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!